Shalom, amados. Graças a Deus que nos dá mais esta oportunidade de estarmos juntos. E deixa eu só arrumar aqui. Podemos estar fazendo o encerramento desse trimestre. Esse trimestre aqui, esse trimestre não, né? Esses últimos períodos aqui têm sido desafiador para todos nós. Todos nós temos tido uma oportunidade única e rica de nos reinventarmos em tudo. Então tem muita gente aí que sempre foi muito tímido e está tendo que fazer reuniões, palestras pela internet. Nós, como igreja, precisamos nos adequar para adorarmos a Deus usando essa ferramenta. E o mais importante do que qualquer situação, qual é o nível de compreensão que nós vamos ter daquelas oportunidades que Deus dá para nós crescermos. Essa pandemia, ela não tem outra finalidade para nós que servimos a Deus, porque nós não precisamos ter medo, irmão. Você fala assim, mas alguém pode morrer. Pode. Morreu irmão aqui da igreja, morreu gente de fora. O morrer é o menos, é o mínimo. Porque eu sempre falo para as pessoas, se você pegar quem morreu, chegar lá para ele lá agora e falar, quer voltar, ele expulsa você na vassourada de lá de onde ele está. Eu tenho essa convicção de que quem morreu com Cristo, se você chegar lá e falar, volta lá, você ganhou uma chance de voltar, ele vai dar umas vassouradas em você e falar, sai daqui, carnal. Porque essa é a nossa esperança. Mas enquanto nós estamos aqui como pessoas, como cidadãos, como irmãos, como pai, como filho, como amigo, é um desafio para nós conseguirmos lidar com essa situação. E eu fui estudar essa lição, e o título dela, Missões nos Dias Atuais, e eu fiquei muito mexido com essa lição, porque eu quero passar para vocês um conceito de missões, e talvez os conceitos de missões que eu vou falar para vocês no dia de hoje, eu estou mexendo no celular aqui, porque tem uns versículos aqui separado, né? Senão os irmãos vão falar, o irmão tá dando óleo e mexendo no celular, que falta de vergonha na cara. Mas é porque eu quero ler uns versículos que está aqui no celular e ajudar nós a entendermos esse conceito de missões. Quando nós paramos para pensar em missões, e nós vamos falar de missões como o mundo todo se converteu, o mundo todo aceitar o Evangelho, é um desafio muito, muito grande nós entendermos isso. Mas se nós formos para a Bíblia, o conceito de missões, o conceito do mundo todo conhecer o Eterno, não é um projeto meu, não é um projeto da igreja. Se você me perguntar assim, qual é a responsabilidade que a igreja como instituição tem a respeito da evangelização mundial? Qual é, Josué? Eu diria para vocês o seguinte, nenhum. E talvez vocês, ao ouvirem isso pela primeira vez, traga para vocês, para a mente de vocês, assim, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo, e é por isso que eu quero ler esses versículos que eu falei para vocês, porque o fato do mundo conhecer a Deus, o mundo reconhecer a Deus, não é um projeto da igreja, é um projeto de Deus. É um projeto que antes de nascer a igreja, como a gente entende de igreja, como uma instituição, como um grupo, como um conceito, antes disso, muito antes disso, Deus já tinha um projeto, entre aspas, de evangelização do mundo todo. E ele vai colocar esse projeto no seu tempo, na sua hora,
E às vezes, irmãos, nós temos que entender que nós, quando vemos uma promessa de Deus, nós temos que tomar cuidado para nós não atrapalharmos Deus. Por que eu estou falando isso? Eu vou só usar um exemplo aqui. Vamos supor que a Keila tem um marido lá que não é crente, um marido da pior qualidade que você possa pensar. E um dia, Deus faz uma promessa para ela assim: eu vou salvar o seu marido. Seu marido vai vir aqui para a igreja, vai servir, vai ser um pregador, vai ser um labareda. E aí a Keila ouve essa promessa e chega em casa, o marido bebe, bate nela, faz tanta coisa, e ela vai ficar, toda vez que ele chega em casa bêbado ou não bêbado, vai pôr a mão na cabeça dele, expulsar os demônios dele e não sei o quê. De repente ela está mais prejudicando o que Deus quer fazer do que ajudando. Porque quando Deus fala que vai fazer uma coisa, o máximo que nós devemos nos esforçar é ficar quieto. Porque quando nós mexermos a nossa mão, nós vamos atrapalhar a Deus. Você lembra quando Abraão recebeu a promessa que ia ter um filho? Ele foi lá, Sara falou: vamos ajudar. Não é comigo, Deus não quer que eu seja. Mas Deus falou uma coisa, irmãos, e quando Deus fala, nós temos que ficar apegados ao que Ele falou. E não adianta eu ficar tentando construir um caminho. Vai ser assim, ó, Deus vai fazer assim, Deus vai... Não! Isaías 55, Deus vai dizer que os pensamentos dele não é o nosso pensamento. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, quando Deus fala, nós precisamos entender que nós devemos nos preocupar em não atrapalhar. E muitas vezes, quando nós falamos em missões, e principalmente em missões no sentido de evangelizar o mundo, nós mais atrapalhamos do que ajudamos, porque em muitos lugares a igreja entra para fazer guerra. E Deus, quem converte pela força era a igreja católica. Vocês lembram da grande expressão entre a cruz e a espada? Por quê? Ou o cara se convertia ou morria na espada. Então nós temos que entender. E aí eu separei três textos aqui que nós vamos ler e vamos ver como isso é um projeto de Deus. Abacuque 2:14 diz assim, ó: entretanto, ó, Abacuque, irmãos, antes de Cristo, antes daqueles 400 anos que a gente sabe que Deus não levantou nenhum grande profeta em Israel. Antes disso, Deus está dizendo pelo profeta: entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então veja, lá atrás, Deus está dizendo que é só Israel que vai conhecer? Não, está dizendo, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Em Salmos 22 e 27, o salmista diz: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmo 67, 1 e 2. Eu vou ler só o 2. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe sobre nós e faça resplandecer a sua face. Salmo 72 e 19, abençoado e exaltado seja para sempre o seu nome glorioso, para que toda a terra seja repleta da sua glória. O mundo, eu estou começando a aula de trás para frente, porque eu deveria começar falando da Jerusalém, eu estou começando a falar dos confins da terra, porque eu quero deixar para vocês bem claro que a questão do confim da terra, os confins da terra conhecer o eterno, é o projeto de Deus. E aí eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar. As missões transculturais, elas são muitas vezes mais dificultadas porque nós tentamos implementar
aquilo que nós acreditamos que seja certo. Por exemplo, pessoas mais antigas como eu, que têm um conhecimento da história da igreja, há algum tempo atrás, conceitos como uma mulher usar maquiagem, uma mulher usar calça, uma mulher pregar na igreja, eram conceitos que são totalmente diferentes dos conceitos que nós aceitamos hoje. E aí, se eu perguntar para você, quem que está certo? Os irmãos lá de trás ou nós? Os dois estão certos. Porque naquela época, a configuração que se tinha era essa. E eles fizeram o melhor nessa configuração. E aí, como é que a gente consegue entender que os dois estão certos? Eu pergunto para vocês, a mulher usar calça ou não é pecado? A Bíblia não vai explicitar isso. A Bíblia não vai determinar isso como um pecado para todo mundo. E como ela não vai explicitar que é um pecado para todo mundo, eu vou começar a criar regras que valem para mim ou que não valem. Então, lá nesse tempo de trás que eu estou falando, quando eu, como um membro da Assembleia de Deus, olhava para as outras igrejas, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e tantas outras, e via as mulheres de lá num padrão diferente da igreja que eu congregava, isso traz um choque. Então, se você chega para um país diferente e você vai tentar lá ensinar a sua cultura, em vez de um evangelho simples, eu vou criar mais problemas do que soluções. Então, as missões transculturais, nós devemos, na medida do possível, ajudar que ela seja feita. Mas eu tenho que tomar, mais do que ajudar, financeiramente, orando, seja lá como for, eu tenho que procurar mais do que isso, não atrapalhar o projeto que Deus tem para fazer. A gente fala de paz no Oriente Médio. Nós vimos, nas últimas semanas, o genro do Trump foi lá, alinhavou um monte de acordo de paz que, séculos estão buscando e não se consegue. Algumas pessoas até questionam, será que esse cara é o anticristo? Não sei. Mas que eu tenho que ficar atento a uma nova configuração que está aí, eu tenho. Aonde vai dar? Não sei. Porque as profecias, nós só entendemos da profecia depois que ela está totalmente cumprida e nós olhamos e conseguimos identificar aonde foi que ela se cumpriu. Pode ser que semana que vem isso tudo caia por terra e é só uma balela. E pode ser que não. Eu acredito que a estrada que vai trazer o Messias, aí quando eu falo Messias eu fico meio assustado porque algumas pessoas podem falar, irmão, nós estamos esperando quem voltar? Vocês acreditam que Jesus é o Messias prometido ou não? Vocês estão acreditando que ele vai voltar ou não? Então pronto, o que muda é o conceito, porque o judeu acha que ele vai voltar a primeira vez, que vai vir a primeira vez, e nós entendemos que ele voltará, ele já veio e voltará. Então nós estamos esperando a mesma pessoa, com conceitos diferentes. Então quando eu olho para o mundo se enquadrando nisso, eu acredito que a estrada que vai trazer o Messias está sendo pavimentada. Agora, ela é pavimentada tijolo por tijolo. Esse é mais um degrau que está sendo montado para que ele chegue. Então, eu preciso entender que as missões transculturais, as missões para o canto, para o fundo do mundo, elas vão ser feitas da maneira que Deus quer que seja feita. E aí, qual vai ser o grande folheto evangelístico que Deus vai usar para complementar a evangelização mundial? Vai ser uma guerra bem feia. Então nós estamos aí assustados com a pandemia que botou todo mundo dentro de casa, nós estamos assustados, mas Jesus falou, quando vocês virem isso, isso é o início das dores. É a contração. Eu não sou mulher e não tive problema nisso na hora que meus filhos nasceram, mas a mulherada lá tem lá, não sei quantas horas deu uma contração. Quando o negócio está de minuto em minuto é porque está para nascer. Então quando tiver tendo contrações aí, que a dor seja de minuto em minuto,
você pode entender que atrás dessas contrações vai chegar aquele que vai mostrar para o mundo todo o projeto de Deus. Mas eu quis falar disso primeiro, porque na minha concepção nós precisamos pensar em algumas coisas sobre as missões que estão mais próximo de nós. Primeiro, o primeiro versículo da leitura que foi feita, da leitura bíblica em classe, Atos 13, do 1 ao 10, eu vou ler o 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Isso aqui eu acho que é de extrema importância para nós que estamos na igreja. Por quê? Algumas pessoas vão ter paura, medo, quando ouve essa frase. Havia alguns profetas e doutores. E hoje a igreja está precisando dos profetas e dos doutores. E por que a igreja está precisando dos profetas e doutores? Porque nós ficamos muito tempo vivendo, e quando eu falo isso, não é uma forma crítica, é uma forma de, como eu falei da questão das mulheres usarem roupas ou pregarem, é uma questão que nós tínhamos aquela configuração, vivemos naquela configuração, mas agora nós estamos vendo que precisamos repensar essas configurações. A igreja viveu por muito tempo apenas baseado nas questões espirituais. Então, nós nos levamos muito no sentir. Nós sentíamos que alguém era um profeta. Nós sentíamos que alguém era um homem de Deus. Nós sentíamos que alguém era uma mulher de Deus. Que aquilo era de Deus ou que não era de Deus. E nós precisamos parar, porque nós nos envolvemos tanto nessas questões de sentirmos, que hoje muitas pessoas aprenderam a nos enganar. E estão dentro da igreja nos enganando. Nós achamos que é profeta e não é profeta. Nós achamos que é homem de Deus e não é homem de Deus. Nós achamos que é um exemplo e não é um exemplo. Então nós precisamos não sentir, nós precisamos olhar para o fruto que está na árvore e identificarmos, porque Jesus falou que pelo fruto, não é pelo que eu falo para vocês, que vai determinar quem eu sou, é pelo como eu ajo com vocês, que deve ser a forma que eu devo ser. Não adianta eu falar para vocês, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu estou esmurrando a mim mesmo, para que havendo ganho vocês, eu não venha me perder. Por quê? Tem muita gente que está pregando, está salvando milhares de almas, e ela vai para o inferno. Porque quando eu ensino a Bíblia, eu estou ensinando a verdade. E ela, independente, pode sair da boca do Josué, pode sair da boca do pastor Valdomiro, pode sair da boca da jumenta do Balaão. Ela é a verdade. Agora, será que nós vamos, quando nós chegarmos diante de Deus, vai ter lá um assento especial? Que assento é esse, Deus? Esse aqui é o assento da mula do Balaão. Será que nós vamos encontrar a mula lá? Tenho certeza que não. Mas ela serviu para chamar a atenção de um profeta. E ele era considerado profeta. Então eu preciso entender que a igreja está precisando nos dias atuais de profetas e não pessoas que venham aqui colocar a mão na nossa cabeça e dizer assim, daqui 15 dias você vai assinar um documento. Isso para mim não muda nada. Eu posso assinar o documento que for, e daí? O profeta tem que me ensinar como que eu faço para chegar no céu. Como? Qual é o caminho? E no dia, na hora que ele vê eu andando errado, ele ter a coragem de dizer, esse caminho, ele é errado. E nós estamos precisando de doutores, porque mais do que nunca, estamos precisando de pessoas para ensinar a palavra de Deus.
orarmos para as pessoas chorar, orarmos para a pessoa sentir alguma coisa, não é muito difícil. Se você fizer um curso de PNL, neurolinguística, você aprende todas essas manhas. Você aprende a identificar as pessoas. Mas nós precisamos de pessoas que nos ensinem a chegarmos mais perto de Deus de verdade. E essa igreja, que a Bíblia vai dizer que ela incomodou e evangelizou o mundo conhecido da época, era uma igreja que, olha, nós estamos lendo um texto que Deus vai separar 2 missionários, e olha como que o texto começa, e havia na igreja de Antioquia 2 profetas e doutores, era 2? Não, aqui ela citou uns 5, 6, 7, por aí. Mas vejam, ela vai dizer, havia profetas e doutores, e aí no meio desses Deus chamou Paulo e Barnabé. Por que eu estou pegando nessa tecla? Porque eu quero pular para o segundo ponto. Nós estamos precisando aprender a fazer missões dentro da nossa casa. Nós estamos e ficamos muito tempo preocupados em ganhar o confim do mundo. E nós, não todos, mas uma grande maioria, estamos perdendo os nossos filhos. Esse é o primeiro conceito que você deve se preocupar em ser um grande missionário. Você tem que ganhar a sua casa. Os homens, principalmente os homens, quando o homem falha, Deus chama a mulher, mas nenhum casamento, o principal responsável por tudo que acontece lá é o homem. O homem precisa ser profeta e doutor, pelo menos dentro da sua casa. Você pode não ser um grande eloquente, você pode não ter um grande conhecimento a respeito das coisas de Deus, mas você precisa ser um profeta e um doutor dentro da sua casa. Os teus filhos precisam aprender com você. Nós somos ensinados no sentido de um vício mau. Nós somos acostumados a transferir as responsabilidades que são exclusivas nossas. Nós aprendemos a mandar os filhos para a escola, para a professora educá-lo. E o filho não é educado pelo professor. O filho tem que ser educado dentro da minha casa. A professora, ela tem a obrigação e a responsabilidade de ensinar o conhecimento das coisas que lhes são responsáveis, português, matemática, geografia e por aí vai. Mas ensinar o meu filho a ser educado, eu é que ensino ele a ser educado em casa. A igreja, não adianta você trazer o seu filho para a professorinha aqui ficar fazendo o teatrinho dela aqui no domingo à noite e achar que isso é o suficiente para o seu filho amanhã ou depois ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Esse aí é o docinho que nós damos para a criança para agradar ela. Aí ela vem aqui comer o docinho, que é o teatrinho que a professorinha faz aqui. Mas na tua casa, o teu filho precisa aprender a orar lá, o teu filho precisa aprender a temer a Deus lá. A igreja é uma extensão do que você ensina na sua casa. E eu falo isso porque eu por algum tempo fiz um trabalho na Fundação Casa de Osasco, e o número de filhos de crente que está lá é assustador. Você vai cantar um hino e você acha que ninguém sabe, é um coral de abalar as estruturas da cadeia. A minha mãe é dirigente do círculo de oração. O meu pai é não sei o quê. E aí eu pergunto, estamos salvando fora e vamos perder quem está debaixo da nossa asa? Eu tenho mais responsabilidade de salvar o meu vizinho ou o meu filho? O meu filho, ele tem que estar... É por isso que a Bíblia vai dizer, você vai sentar com ele. E você vai falar dessas coisas antes de dormirem. Antes de comerem, você vai ensinar ele a temer o eterno.
A missão mais urgente que estamos precisando fazer é a missão que o nosso braço físico alcança. Mas eu tenho a mania de, quando chego numa reunião de família, ser o chato da família. Por quê? Porque quando eu vejo lá o meu sobrinho, o meu cunhado, o meu irmão bebendo uma cerveja, eu vou lá falar que ele está bebendo o xixi do Satanás. Eu não estou fazendo defesa a nada. Eu estou fazendo defesa de que eu, como servo de Deus, preciso mostrar o evangelho para essas pessoas. E eu costumo dizer sempre assim: se você chegar para uma pessoa não crente que está passando por um momento difícil e dizer para ela, eu posso orar por você, ela nunca vai falar não. Mas em vez de eu falar, eu posso orar por você, eu falo assim, também você serve o diabo, né, filha? É daí para pior. Aí quando eu viro a esquina, o que ela faz? Ela corre para dentro de casa porque ela não quer falar comigo, porque lá vem aquele crente me acusar. Eu não estou dizendo que você tem que ver uma pessoa andando errado e falar, não, tá certo, tudo bem. Mas, em primeiro lugar, leve uma mensagem que faça a pessoa reconhecer o Deus que está dentro de você. Sabe como que Abraão evangelizava? Abraão, quando ele ia evangelizar, ele fazia o seguinte, ele fazia um banquete. Vocês lembram aquela passagem que ele está embaixo de um zimbro e 3 homens vão passando na frente da casa dele? Ele não sabe quem é aqueles homens. Mas quando ele vê 3 camaradas, ele morava num resort. Ele foi o primeiro morador do Alphaville. Ele morava na região dos ricos, não tinha muita vizinhança, a casa dele era cheia de árvore. Então ali não passava pessoas do nada. Quando passava alguém ali, Abraão entendia que Deus estava colocando aquela pessoa no caminho dele porque tinha algum propósito. O Abraão, quando vê os 3 homens, ele corre e fala para os homens, por favor, não passe sem entrar na minha casa. Não, nós estamos passando. Por favor, pelo menos para lavar o pé e comer alguma coisa. E aí o homem entrava. E aí quando eles entram, o que o Abraão faz? Sara, faz um pão para nós aí, da melhor farinha que eu tenho. Espera aí que eu vou ali pegar um bezerro e vamos matar para esse pessoal comer. Fez um banquete. E aí quando a pessoa terminava de comer o banquete, o Abraão falava assim para ele, sabe por que você comeu isso? Por quê? Porque o meu Deus me abençoou para te abençoar e você pudesse participar disso. E aí ele falava do Deus dele. Mas ele falou depois de um ato, irmão. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa assistindo pela internet, eu vou lançar um desafio para você, para todos nós. Pega uma pessoa da sua família que esteja desviada, que nunca aceitou Jesus, nunca quis ouvir falar do evangelho, e você vai fazer, ou vai comprar um bolo bem gostoso, aquele bolo, sabe? Aquele bolo de prestígio assim, bem... E liga para ela e fala, eu vou tomar um café com você, não precisa... Só faz o café, porque eu estou levando o que nós vamos comer. E quando você chegar lá, você não vai falar nada, você não fala de Deus, você não fala de igreja, você não fala aqui, nada. Você só fala da importância dela na sua vida. E depois que vocês tomarem café, você vai, antes de ir embora, falar, eu posso fazer uma oração por você e pela sua família? Isso vai valer muito mais do que você falar que ele está endemoniado, que ela está endemoniada, que ele vai para o inferno, que não vai. Ele sabe que ele vai para o inferno. Ele sabe que o diabo está carregando ele pelo pé. Ele sabe que o caminho que ele está trilhando, o Satanás é o chefe, é o chofer do carro que ele está andando. Isso ele sabe. E sabe por que ele sabe? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai convencer todo mundo do pecado, do juízo e da justiça. Agora nós precisamos ganhar os filhos que nós estamos perdendo. Não se preocupa com o fim do mundo lá, com o Azerbaijão. Isso Deus
está preocupado com eles. Se preocupa com o teu filho, que está aqui do teu lado. E você não está conseguindo ter um relacionamento com ele, então traga ele para perto de você. E você não vai trazer na força, não vai trazer o filho pródigo, ele sai de casa. E o pai não tem opção. Mas o pai, ele entendeu uma coisa: eu não vou conseguir segurar ele à força aqui. Será que o pai dele tinha uns capanga? Para falar assim, ó, pega esse menino aí que ele está cheio de graça, leva ali no celeiro, amarra ele no tronco, dá-lhe uma camaçada de pau e traz ele de volta aqui para ver se ele ainda vai querer ir embora. Podia até ser que convencesse o menino a não ir embora, um couro bem dado. Mas era esse o filho que o pai queria? Não era. O que o pai fez? Pode ir, filho. Mas tem uma coisa, o pai ficou esperando ele voltar. Eu me senti, e quando eu me sinto assim, eu entendo que é o Espírito de Deus que está me direcionando. Eu me senti muito compungido de falar isso para vocês. Talvez eu tenha tentado, não estou falando de vocês, estou falando de mim. Talvez eu tenha tentado convencer alguém da minha família pela força. E pela força eu não vou conseguir. Talvez seja a hora de eu passar mel na boca dessa pessoa. Talvez seja a hora de eu adoçar os lábios dessa pessoa. Talvez o que essa pessoa esteja, veja que quando o filho pródigo volta para dentro de casa, ele volta decidido a ser um escravo. Porque o pensamento dele no caminho é, olha, eu pequei contra o pai, eu pequei contra o céu, e quando eu chegar eu vou falar para ele isso, eu vou reconhecer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, e tem uma coisa, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o conhecimento, olha o que é a dor da vida. Talvez o meu filho, o seu filho, esteja há tempo sofrendo, e nós ainda não nos mostramos esperando ele. Ele vem com o discurso pronto, eu vou falar para o meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas pai, pelo menos, faz de mim um trabalhador seu, um jornaleiro que ganha por dia, já vai estar bom. A minha vida já vai ser melhor. E o pai fala, não, você saiu como filho e você vai voltar como filho. Então, você vai, lava ele, troca a roupa, põe uma sandália no pé, o anel da família está aqui na sua mão de novo, porque os empregados vão ter que ver você como o filho do dono aqui. Irmãos, antes de nos preocuparmos com o mundo, vamos nos preocupar com a nossa casa. Talvez o teu pai não seja crente. E quando ele ouve falar de você, ele fala, lá vem aquele crente chato. Talvez seja a hora de você mostrar para o seu pai que você conheceu um Deus que muda todas as circunstâncias. E se nós conseguirmos ganhar as pessoas que estão do nosso lado, sabe o que vai acontecer? O evangelho vai se espalhar pelo mundo. Porque isso é que nem o Covid. Uma pessoa bem amada aprende a amar outra. E quando ela ama a outra, ela ensina aquela a amar e ela vai amar outra. E vai amar, e vai amar. E nós estamos em um momento em que eu só consigo entender que Deus falou, vou deixar esse marido e essa mulher aí. O cara trabalha 18 horas por dia, mas não é porque ele é trabalhador. É porque ele não quer chegar em casa e ver aquela bruaca lá, enchendo os pacová dele. Então ele trabalha, que é uma fuga para ele não estar em casa. Aí Deus falou, eu estou 6 meses que eu não dou um prego, irmão. E eu falei para aquele, o grande problema é que eu estou começando a gostar dessa vida. Mas são 6 meses que se eu tivesse algum problema, ela já tinha ido na polícia, ele está me batendo. Para mim tem sido um prazer estar em casa todo esse período. Ela trabalha de noite, então quer dizer,
O tempo que eu me livro dela é quando eu estou dormindo ainda. E o que é isso? Isso para mim é um prazer. Será que nós, como igreja, estamos conquistando as pessoas para que elas fiquem mais próximas de nós? Será que nós estamos mandando dinheiro para missões portas abertas? Para não sei o quê? Eu vou ajudar essa igreja aqui nesse projeto evangelístico, missionário, não sei o quê. E eu não estou gastando um centavo para ganhar as pessoas que estão ao meu lado. Eu fui estudar essa lição e quando eu comecei a estudar, já uns 15 dias atrás, o Espírito de Deus me impulsionou a focar nessa condição. Os irmãos sabem, ontem eu sepultei minha mãe. E o que mais me marca na minha mãe até hoje foram as vezes que eu acordei de madrugada. Eu dormia numa cama de abrir e fechar na cozinha. E as vezes que eu acordei no meio da madrugada assustado, porque a gente, quando está errado, a gente tem medo de tudo, né? Então eu tinha medo de demônio aparecer na cozinha, eu dormindo sozinho lá. Mas várias vezes eu acordei assustado, com ela colocando uma cadeira do lado da minha cama, para orar por mim e pelas minhas irmãs. Como é que eu estou tratando as pessoas que estão mais perto de mim? Eu estou conseguindo evangelizar essas pessoas? E a tua atitude fala muito mais do que um caminhão de palavras que você fala. Porque às vezes as tuas palavras servem mais para machucar. Quando é que você vai criar vergonha? Você acha que ele não sabe que ele é sem vergonha? Você acha que não? Ele sabe. Mas se você falar, eu vou orar para Deus fazer uma obra na sua vida. Como você é lindo, como você é. Nós vamos mudando o sentimento das. Eu me lembro que quando eu saí da igreja, eu fiquei fora da igreja dos 14 aos 18. Eu saí da igreja, e as principais razões por que eu saí da igreja é porque eu ia para o culto, dormia e era acordado no beliscão. Eu entendo o zelo das pessoas de quererem que eu assistisse o culto, que eu visse. Mas eu era uma criança que na nossa casa, naquela época, não tinha televisão. Nós dormíamos às 6 horas da tarde, junto com as galinhas. Negócio de dormir depois das 9, irmão, isso é moderno. Não é verdade? Isso é moderno, dormir depois das 9? É moderno isso aí. Antigamente, quando o sol sumia, era hora de dormir. E às vezes, quando o sol sumia, eu estava dentro da igreja. Mas eu estava tão acostumado a dormir, que eu ia dormir. E aí eu era acordado no beliscão. Isso criou em mim uma condição de que quando meu pai chegou para mim e falou, a partir de hoje você não é mais obrigado a ir na igreja, eu falei, graças a Deus, nunca mais eu ponho o pé lá. Dos 14 aos 18 eu tinha bronca quando as pessoas me convidavam para ir na igreja no dia das mães, no dia dos pais. Vai lá, é dia dos pais, vamos fazer uma homenagem para os pais, para a mãe. Muitas vezes eu ia, mas ia com aquele ódio. Então, e eu sempre falo, eu não virei um marginal, eu não virei um drogado, porque o Eterno tinha um projeto tão grande comigo, que Ele falou, você não vai virar. Eu não virei um bandido, eu não virei nada disso, não é porque o Eterno olhou para mim com tanta misericórdia e falou, você não vai ser. Porque já contei para os irmãos, mas só para refrescar, a primeira vez que eu tive contato com droga, que eu fui usar, não deixaram eu usar. E quando eu cheguei em casa, as irmãs do ciclo de oração estavam lá. E a irmã me chamou, orou por mim e falou, aquilo que te ofereceram hoje não é para você, nunca mais você vai pôr a mão naquilo. Me disse, não foi uma graça muito grande de Deus? Então, amados, vamos
cuidar de quem está mais perto de nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui queremos ser salvos e o nosso Pai se perca. E você não vai ganhar o seu Pai na força. Porque o ser humano, ele tem o dom da idiotice. Então, principalmente o homem. A mulher, ela é mais maleável. Mas o homem, quando ele é confrontado, ele automaticamente aceita o confronto. Vamos disputar quem é que pode mais. Como diz aquele ditado, quem pode mais, chora menos. E o homem adora isso. O homem adora. Se você chamar o homem para o embate, ele adora. Você chegar para o seu pai e falar, o senhor é filho do diabo, ele fala, sou mesmo. Mas se você chegar e mostrar para ele o quanto você o ama, porque o amor está aí em você. O amor pelo... Ninguém aqui tem um parente que fala, esse eu quero que vá para o inferno. Então eu preciso, se não deu certo até hoje, eu preciso mudar o modo que eu estou operando. E aí, o mundo, irmãos, Deus vai se responsabilizar pela evangelização do mundo. Tá certo? Eu preciso evangelizar a Jerusalém. Eu preciso ser uma bênção no meu trabalho. Às vezes as pessoas falam assim, ô José, nem parece que você é crente. Mas por quê? Não, porque você é rico, nós, você conta piada, você tira um sarro, você não sei o quê. E você acha que o que eu faço é errado? Não! E toda vez que eu preciso falar alguma coisa relacionada a Deus, eles ouvem. Eu tenho um amigo que detesta a crente. Detesta. Mas o meu relacionamento com ele é cheio de carinho. É católico, não sei o quê. Outro dia ele falou, por que você não traz um aquipá para mim? Dá um aquipá para mim. Ele foi mexer nas coisas dele, achou um chaveiro com uma menorá no chaveiro. Um desenho de uma menorá. Aí ele olhou e falou, José, eu estava mexendo nas minhas coisas e eu achei esse chaveiro aqui e eu lembrei de você, Josué. E eu falei, eu vou levar para o Josuca. Porque nós precisamos ser agradáveis, irmãos. Quando Jesus lidou com uma mulher, que os caras chegaram e falaram, foi pega no ato. Ele não olhou para ela e falou, é sem vergonha mesmo, vamos tacar pedra. Mas o processo legal ali não era o correto. Precisamos, irmãos, tomar cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa, com o marido, com a esposa. Precisamos ser profetas e doutores. Você precisa aprender a palavra, para pelo menos dentro da sua casa, você saber falar. E nós ficamos numa ânsia tão grande de que Jesus voltasse logo, que nós saímos atropelando as coisas, irmãos. Saímos pregando o evangelho, apenas uma mensagem. Olha, quantos anos, é que vocês são novinhos, eu não, eu já sou mais. Mas quantos anos nós não vivemos apenas na igreja de mensagens que estavam só relacionadas a juízo final? Qual é a caloria do fogo do inferno? Qual é o tamanho do espeto que o demônio tem para furar o nosso traseiro lá no caldeirão da sopa dele? Ah, isso não devia ser falado? Devia. Mas o diabo não vai salvar ninguém. Nem como um exemplo negativo. Sabe por quê? Porque o maior inimigo que nós temos contra nós não é o diabo. E por que não é o diabo, Josué? Porque o Pedro vai dizer, a Bíblia vai dizer assim, ó, se você resistir o diabo, o que ele vai fazer? Ó, agora a tua má índole, você resiste ela e ela fica aí. Você
teve uma oportunidade de falar mal de uma pessoa. A Duda chegou e falou, você viu que o Josué é assim, assado? Aí você teve aquela tentação de ir no embalo dela. Aí você foi lá e falou, não, Duda, você não está certa. Não fala assim. Você não vai ganhar nada falando isso. Que maravilha. Mas amanhã, esse ímpeto de falar mal, seja do Josué ou seja de outra pessoa, ele está aí ou não está? Quando Paulo fala que nós temos que pôr a nossa carne na cruz, porque nós temos que ter ela num estado de eterna vigilância. Porque o pecado que você venceu hoje, amanhã ele vai aparecer de novo. E é descarado, você resiste ele 1000 vezes, ele não desiste. Então o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu tenho que lidar comigo e ser sensível. Então nós ficamos muito tempo falando de juízo. Jesus vai voltar, todo mundo sabe. Ai, as virgens loucas ficaram, todo mundo sabe. E nós esquecemos de mostrar para as pessoas que o nosso Deus, ele voltar, Jesus voltar, é só uma consequência. A essência do evangelho não é ele voltar. A essência do evangelho é as pessoas verem, Mateus capítulo 6, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Mas eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês hoje. Como eu tenho evangelizado as pessoas mais próximas a mim. Porque às vezes, irmãos, para eu lidar com uma prostituta lá no ponto de trabalho dela, eu sou todo amoroso. Jesus te ama. E dá sopa lá na Cracolândia lá. Eu sou todo amoroso. Jesus te ama. Jesus te ama. E aí tem lá o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, que só porque é o meu pai, eu tenho que ser duro com ele. Eu não levo uma sopa para ele. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Adianta você dar sopa na Cracolândia e você nunca deu uma sopa para o teu irmão que você quer ganhar para Jesus. Adianta você comprar cesta básica para o drogado e você sabe que o teu irmão passa necessidade e você não compra uma cesta, porque é fumante. Independente de ser fumante, você está dando comida para o craqueiro. O teu irmão também merece. Às vezes, nós estamos... E a igreja, ela tem muito disso, desculpa. Mas eu vou falar. A igreja tem muito disso. A gente, quando o cara é bandido, traficante, vagabundo, bate na mulher, a gente vai atrás dele lá. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele chega na igreja, a gente abraça. Ai, Jesus te ama, você é importante para Deus, seja bem-vindo, não sei o quê. Aí ele vem, aceita Jesus, para de bater na mulher, para de roubar, para de traficar, para de tudo. Aí você encontra ele fumando um cigarro na rua, pronto, você já manda ele para o inferno. Ele chega na igreja, você já fica... Aí você vem para a igreja, mas fuma. Eu conheci um irmão que ele não conseguia parar de fumar, irmãos. Na igreja, batizado, crente, diácono bom na igreja e não conseguia parar de fumar. E sempre que ele falava, pastor, não sei o quê. Irmão, Deus vai te dar a vitória. Bom, foi um dia, irmãos, eu nem lembro, eu não vou falar o lugar porque eu não lembro, mas eu estava andando numa rua e esse irmão saiu de dentro de um comércio com cigarro na boca. E ele deu de cara com quem? Comigo. E você sabe que a pessoa que está fazendo, ela tem uma agilidade para tentar esconder o que ela está fazendo, né? Ele deu um golpe de karatê misturado com capoeira assim para esconder o cigarro da boca. E eu fui falar com ele, o que eu fiz? Não vi. Falei com ele, saudei, tratei, conversei. E ele lá com o cigarro assim, acho que queimando a mão. Escondendo lá. Tratei, terminou o assunto, fui embora.
Passou um tempo, ele chegou para mim e falou que queria falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, faz tanto tempo que eu não fumo. Eu falei, glória a Deus, que benção, irmão. Ele falou, o senhor sabe qual foi a última vez que eu fumei? Eu falei, não. Foi aquele dia que eu encontrei o senhor na rua e eu fiz um malabarismo terrível para esconder o cigarro. O senhor não vê que eu estava fumando. A partir daquele dia eu passei uma vergonha tão grande, pastor, que eu falei para mim mesmo, eu não vou nunca mais fumar. E ele nunca mais fumou. E se eu tivesse falado alguma coisa, será que ele tinha parado? Algum dos irmãos aqui conheceram o Doeni. Foi o marido da irmã Raquel. Já partiu para o Senhor. E ele falava para mim, ele falava, muitas vezes eu ia para a igreja, Josué, eu ia, antes de ir para a igreja, quando a gente estava se preparando para ir para a igreja, eu corria no boteco, tomava umas 2 cervejas antes de ir para a igreja. E eu ia para a igreja já meio aceso, já meio pentecostal. E um dia ele foi nessa situação, ele encontrou o irmão Jefferson, moreninho ali que trabalha no... Vocês conhecem, né? Ele encontrou o Jefferson na porta, ele estava tão triste aquele dia, que ele falou para o Jefferson, eu vou parar de vir para a igreja, irmão. Eu falei, que isso, irmão? Irmão, eu não consigo parar de beber. E o irmão Jefferson falou para ele, venha bebendo, irmão. Vem bebendo, que uma hora... Eu prefiro essa igreja aqui com 500 membros e todos eles bebendo, mas ouvindo a palavra, do que... Porque lá no mundo eles vão beber ou não? Vai beber, vai beber. Então é melhor que eles bebam e venham aqui ouvir a palavra. Porque Jesus falou que vocês estão limpos, não é pela bebida que vocês beberam, vocês estão limpos pela palavra. Então eu prefiro que o irmão venha aqui fumando e esteja aqui ouvindo a palavra, porque se ele não ouvir a palavra, ele vai fumar do mesmo jeito. Eu prefiro que ele venha aqui, mesmo que seja, desde que não atrapalhe o culto, mas que ele venha calibrado, sem atrapalhar o culto, eu prefiro que ele venha assim, do que ele não vir, porque aqui ele vai ouvir a palavra. E a palavra é que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Vamos olhar com mais cuidado quem está do nosso lado? Quem merece, quem precisa receber o nosso carinho. Vou dizer uma coisa aqui. Talvez você precise parar de dar cesta básica para os outros. E dar para aquele seu parente que você sabe que vive num estado de miséria. E precisa mais da tua ajuda do que outras pessoas. Nós não fazemos caridade para sermos reconhecidos. Nós fazemos porque é a nossa obrigação. Deus abençoe você.